Bom dia, meus irmãos, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Para mim é um grande privilégio ter a tua companhia nesse domingo, esse dia de adorarmos o Senhor. E vamos juntos na meditação de hoje? Estamos hoje no capítulo 16, dos versículos 1 a 4, onde Jesus prediz perseguições. E está escrito assim: E Jesus disse ainda: Eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos das sinagogas e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai e nem a mim. Mas eu digo isso para que, quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. Nós vemos aqui o nosso Jesus, sendo Jesus. Durante ainda a última ceia, nós vemos o Senhor Jesus dando as últimas instruções para os seus discípulos, advertindo eles que haveria uma oposição, o mundo se oporia a eles, a todos aqueles que fossem seguidores de Jesus. E ele adverte que eles poderiam até ser mortos por causa da sua fé. Mas ao mesmo tempo que ele fala isso, ele encoraja aos seus discípulos e diz lá no final do capítulo, ele diz: Eu digo-vos isso para que em mim tenhais paz, porque no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós vemos aqui Jesus ainda à mesa com seus discípulos, assim como quando nós nos sentamos à mesa com os nossos familiares e conversamos vários assuntos, várias coisas, assim também Jesus estava ali com seus discípulos e ele os ensinava e advertia. E é tão lindo isso porque nós vemos que Jesus deixou uma lição tão linda, tão maravilhosa, uma lição de humildade, uma lição de servidão, quando ele próprio lavou os pés dos seus discípulos. Jesus veio humilde, o rei veio humilde, ele nasceu lá naquela manjedoura, estava num estábulo, mesmo sendo rei, nos trazendo uma lição de humildade, e ele continuou todo o seu trajeto, todos os seus 33 anos, ele falando dessa humildade, falando do amor, e que aquele que quiser ser o primeiro tem que servir aos outros. Que lição maravilhosa, né, de humildade. E ele advertia então os seus discípulos que haveria perseguição aos que são seguidores de Jesus. E nós vemos que hoje também não é diferente. Nos dias de hoje, na nossa vida, se nós declaramos realmente Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, nós enfrentamos pessoas que nos colocam de lado, que nos perseguem, que nos julgam por crermos no Senhor, por crermos em Deus. E a perseguição continua, mas nós temos que ser perseverantes, porque Jesus disse que nós teríamos aflições, mas Ele venceu o mundo, Jesus venceu o mundo, e nós vemos ainda, não querendo dar um spoiler já da continuação do capítulo, que Jesus, ele vai para o Senhor, ele volta para Deus, mas ele vai nos enviar o Consolador, vai enviar o Espírito Santo para que a gente possa suportar essas perseguições, essa adversidade que nós encontramos no nosso dia a dia. Essa é a mensagem que o Senhor Jesus nos deixa aqui nesses 4 versículos, nessa mensagem tão curtinha, mas tão cheia de conteúdo, tão cheia
de verdades e verdades que nós precisamos ouvir todos os dias. Seremos perseguidos, sim, por causa da nossa fé, mas bem-aventurado é aquele que for perseguido por causa de Jesus. Vamos orar? Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos enviou Jesus Cristo, seu Filho, para nos perdoar e para nos mostrar o caminho de volta para casa. E o caminho se chama Jesus Cristo. E Ele veio e venceu a morte, venceu o mal e nos garantiu a vitória, nos garantiu a salvação e nos garante também a sua companhia dia a dia, porque como o próprio Jesus disse aos seus discípulos, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não importa a situação pela qual estejamos passando ou a perseguição que estejamos enfrentando, nós sabemos que o Senhor está conosco por meio do seu Espírito Santo. E essa é a verdade que nos traz alegria, que nos traz esperança e que fortalece a nossa fé. A fé que move montanhas, a fé que move a mão de Deus. Eu abençoo hoje o meu irmão, a minha irmã que estão me ouvindo. Que o Senhor fortaleça cada um no nome santo de Jesus. Que o teu dia, meu querido, minha querida, seja um dia super abençoado na presença do Rei, na presença do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Isabel Iede, da 47 IEQ, e te esperamos amanhã para mais uma meditação no livro de João. Deus te abençoe em nome de Jesus.